E veja, muitas pessoas, né, têm essa fé de que Deus está vigiando a vida delas. Agora, eu falo que é a fé para coisa ruim. Porque uma vez o irmão falou assim: pastor, eu não tenho certeza que Deus me ouve. Será que Deus está escutando as minhas orações? E eu falei assim: escuta, você quando peca, você acha que Deus está vendo? Sim, sim, com certeza. Eu falei: quando você peca, Deus está vendo. Mas quando você precisa dele, por que você não tem fé para acreditar que ele está vendo? Né? Agora, eu queria dizer para você que o Senhor, ele tem bons olhos a nosso respeito, né? O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, fala o quê? Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para vos fazer prosperar. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o Senhor hoje está olhando para a nossa vida, mas Ele está olhando com olhos de bondade, olhos de favor. O Senhor está querendo te abençoar. Amém, irmãos? E essa história que eu vou contar para você aqui é exatamente a respeito dessa situação, a respeito de um personagem chamado Mefibosete. Fala comigo, Mefibosete. É um nome meio heterodoxo, né? Eu nunca vi ninguém chamado Mefibosete, né? Deve ter alguém, né? É bíblico, sim. Quantos já ouviram a história de Mefibosete? Mefibosete, como eu falei, obrigado, Jefim. É uma história que você vai encontrar lá no segundo livro de Samuel. Você vai achar no capítulo 4 e seguintes, né? Mas ele era um príncipe. Ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Então ele vivia num palácio. Ele era alguém que tinha sangue azul, era alguém da realeza, né? Ele era neto do rei. Você já imaginou você ser neto de um rei, você viver num palácio, você ter criados, né, à sua disposição? Pois essa era a história de Mefibosete. Mefibosete era ainda uma criança. E a Bíblia fala que num certo momento o rei Saul, ele sai para a guerra. Você sabe, naquele tempo os reis, eles iam junto com o seu exército para a guerra. E o rei Saul foi pelejar contra os filisteus. Isso está lá em 2 Samuel no capítulo 4. E nessa guerra Saul é morto e o seu filho Jonatas, que seria o sucessor da coroa, né, também é morto. Então o pai e o filho morreram na guerra, Saul e Jonatas. E aí o próximo na sucessão, na linha real, na linha sucessória da coroa, é Mefibosete. Agora, quando um rei morria, se por um acaso alguém quisesse tomar a coroa, o que ele tinha que fazer? Ele ia lá e destruía todo o remanescente da família do rei, para que não sobrasse ninguém que tomasse a coroa. Então, quando o rei morria, era um grande momento de vulnerabilidade, porque era ali que os inimigos tentavam se apropriar e dizimar a família daquele rei, para poder assumir a coroa. Então, se não tivesse mais herdeiros, acabava ali aquela dinastia real. Então, quando chega a notícia de que Saul e Jonatas, seu filho, morreram no fronte de guerra, quando chega lá no palácio aquela notícia, todo mundo que estava ali no palácio se desespera e resolve dar no pé, né? E a babá de Mefibosete, a Bíblia não fala o nome dela, a criada, né, que cuidava dele, carrega ele nos braços e sai correndo para fugir com a criança, porque na sua mente, se um outro pretendente, né, e no caso aqui era Davi, aquele que havia sido escolhido para assumir a coroa, se Davi chegasse, ele iria querer destruir e matar toda a família de Saul. Os irmãos estão entendendo? Então essa criada, ela pega o seu filho nos braços, pega Mefibosete, sai correndo. A Bíblia fala que nisso ela tropeça, o menino cai e ele quebra as suas pernas, né? E porque ele quebra as suas pernas, não havia medicina, não havia raio-x, não havia gesso, nada, né? Ela acaba se colando de forma errada, e a Bíblia fala que esse rapaz, ele era coxo de ambos os pés, né? Então nesse momento ele adquire um defeito físico. E eles vão parar numa terra distante, que é chamada Lodebar. Fala assim, Lodebar. Então, ok. Agora, eu queria começar contando essa história, falando a respeito do significado de cada personagem, de cada elemento dessa história. E o primeiro elemento é Mefibosete. A palavra Mefibosete, se você for olhar
no hebraico, Boshet, né, que vem de Mefiboshet, né, significa vergonha dos lábios. Então o nome de Mefibosete significa vergonha dos lábios, significa vergonha. Por outro lado, né, a Bíblia fala da criada, daquela ama de Mefibosete. Agora a Bíblia não menciona o nome dela, mas se você for olhar, por exemplo, lá em Gálatas 4, no Novo Testamento, a Bíblia fala que a lei de Moisés, ela é a nossa ama, ela é a nossa tutora. Aliás, a Bíblia usa o termo aio, né, aquela que foi foi designada para cuidar de nós. Então aquela serva, aquela ama de Mefibosete, nós fazemos um paralelo com a lei. E deixa eu dizer, todo aquele que vai andar pela lei, ele vai inevitavelmente cair, porque a lei não tem o poder de nos sustentar. Amém? Como assim, pastor? Veja, a lei, a Bíblia fala que o arguilhão da morte é o pecado, e o arguilhão do pecado é a lei. Ou seja, quanto mais lei, mais pecado. Eu sei que isso é diferente de tudo que você está acostumado a escutar, porque as pessoas pensam, esse povo está pecando muito, nós temos que colocar mais lei, tem que proibir. Você sabe, é exatamente o oposto, e não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que fala a respeito disso. Mas como que isso funciona? Eu vou dar um exemplo para você. Os irmãos já repararam que lá na entrada tem uma porta? Do lado da entrada? Quem já teve curiosidade de saber o que tem dentro dessa porta? Não, fora quem sabe. Quem não sabe o que tem lá dentro, alguém tem curiosidade de saber? Talvez você nem tenha percebido essa porta. Mas se eu colocar uma placa ali dizendo o seguinte, não entre aqui, proibido. O que vai acontecer? Aí vai dar curiosidade. E se ao invés disso eu escrevesse assim, não entre de jeito nenhum, nem que tenha uma guerra atômica, de jeito nenhum, abra essa porta. O que vai acontecer? Pois é, quanto mais a lei, mais a vontade do pecado. É isso que a Bíblia fala, é uma lógica simples. Quanto mais você proíbe, mais você vai ter vontade do pecado. Então, veja, a Bíblia fala que a lei, ela manifesta o pecado, mas ela não tem o poder de te salvar. Ela não tem o poder de te sustentar. Então aqui nós temos um exemplo disso. A ama de Mefibosete até tentou carregar ele, mas ela não conseguiu levá-lo até onde devia. Ela derruba ele no meio do caminho. Agora tem um outro problema. Você acha que a lei te leva para perto de Deus? Não, a lei te leva para longe de Deus. Vou te explicar. Quanto mais a lei, mais nós temos consciência de pecado. Deixa eu perguntar, quanto mais consciência de pecado, você vai querer se aproximar de Deus ou você vai querer se afastar de Deus? Vai se afastar. E foi isso que aconteceu com Mefibosete. Então, Mefibosete significa vergonha. A sua ama representa a lei. Agora, para onde que a lei levou Mefibosete? Para Lodebar. Você sabe, Lo é um prefixo que você tem no hebraico, que é como no português. Você tem a palavra perfeito e você tem um prefixo que chama in, que é um prefixo de negação. Então, perfeito, imperfeito, que é exatamente o oposto. Então, Lo é um prefixo de negação. Então, Debar significa pasto verde, significa alimento. Ele também é usado para se referir à própria palavra de Deus, que é alimento. Então é um pasto verde. Agora, Lodebar significa não pasto, não alimento, ou seja, um lugar de sequidão, um lugar onde não flui, ou não tem a palavra de Deus, é um lugar de sequidão. Eu quero dizer que é para lá que a lei pode levar as pessoas. A lei nunca leva você para Deus, a lei só te afasta de Deus. Agora deixa eu fazer um disclaimer aqui para você. Deus nunca desejou que os seus filhos vivessem no deserto. O propósito de Deus quando criou o homem foi colocar você num jardim. A Bíblia fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Éden significa delícias, é um lugar de prazer. Esse é o projeto de Deus. Deus, quando tira o povo do Egito e o povo vai para o deserto, o objetivo de Deus não era que o povo morresse no deserto. O objetivo de Deus é nos levar a Canaã. Amém, irmãos? Agora, muitas vezes, por conta própria, nós acabamos indo para esse lugar, um lugar onde é uma terra seca, né? E talvez muitos crentes estão vivendo, né? Assim como Mefibosete, são príncipes, eram para estar vivendo num palácio, mas por alguma razão foram levados para
para a terra seca, foram levados para um lugar de vergonha, né? O nome Mefibosete é vergonha. Agora, o que levou ele para lá? O medo de ser morto, a acusação, a vergonha. Então, essas coisas nos têm levado para longe daquilo que é o propósito de Deus. E como eu comecei falando aqui, muitos de nós acabam indo para esse lugar porque nós achamos que Deus ainda é alguém que tem maus olhos ao nosso respeito. Qual é a ideia que você tem a respeito de Deus? Você tem medo de Deus? Será que você é alguém que ainda nutre pensamentos, né, errados a respeito da pessoa de Deus? Né? Me lembro de uma brincadeira que uma vez eu ouvi de um pastor, né? Ele falou assim: imagine que você tem uma filha e viesse um missionário pedi-la em casamento, e você fala, e esse missionário, e você pergunta para ele, né, assim, olha, mas do que você vive, né? Como é que você vai manter uma família? Você vai depender da sua casa? E ele fala assim: olha, eu dependo só de Deus. Você ia falar, você toma vergonha na cara, seu sem vergonha. Porque depender de Deus na nossa cabeça, irmãos, é você estar entregue a nada, né? Ah, não, isso é conversa fiada, né? Como que você vai depender de Deus? Aliás, essa é a mentalidade de muitos, né? Me lembro uma vez também que eu ouvi de uma pessoa falando assim: ah, bora trabalhar porque do céu só cai chuva. Eu falei, não, do céu cai maná também. O Senhor, Ele é o nosso provedor. Sabe, a maneira como você enxerga a Deus vai determinar os lugares onde você vai viver. Vai determinar para onde a sua vida está indo. A maneira como você enxerga Deus vai determinar a sua posição. Vai determinar o que você está vivendo. Você sabe, quando os espias, né, o povo foi para o deserto, chegou diante de Canaã, e aí eles escolheram 12 espias para ir lá olhar a terra prometida, e aí 10 voltaram falando, olha, a terra é boa, mas nós não vamos dar conta, e aí o povo todo murmurou, e Deus falou, olha, você vai viver por aquilo que vocês falaram, por aquilo que sai da sua boca, você vai viver. Ou seja, a nossa ideia a respeito de Deus vai determinar se você vai viver em Lodebar ou se você vai viver em Canaã e nos céus. Amém, irmãos? Eu me lembro que uma pessoa uma vez me perguntou assim, olha, como é que foi vocês virem para os Estados Unidos, né, assim, sem nenhuma certeza, né, certeza humana, né, sem nenhuma garantia, né? Como é que foi isso? Foi muito difícil, né, ir para um país sem ter emprego, sem ter assim, nenhuma garantia, né? Eu falei, não foi difícil. Difícil foi a primeira vez que eu saí da minha cidade, lá no Mato Grosso, e fui para Santa do Sul. Lá do Mato Grosso do Sul, e fui morar em Santa Catarina, porque naquele momento eu ainda não conhecia a fidelidade de Deus. Mas depois que eu conheci a fidelidade de Deus, vir para cá foi muito fácil, porque eu sabia que o mesmo Deus que havia me honrado lá atrás, ia continuar me honrando. Você sabe, conhecer a Deus vai determinar na sua vida até onde você vai chegar. Vai determinar o tamanho da sua fé. Não, você sabe, tem pessoas que ficam se esforçando para ter fé. Deixa eu dizer, a fé você tem quando você conhece a pessoa. Vou dar um exemplo. Se você conhecer uma pessoa hoje, ela falar assim, olha, amanhã vamos se encontrar aqui na porta da igreja, 9 da manhã. Talvez você até acredite, mas você pode vir, deixa eu complicar um pouco, deixar mais difícil. A pessoa falar para você, olha, vamos se encontrar aqui na porta da igreja 2 da madrugada. Será que você vem ou não? Agora, se os irmãos que caminham mais perto de mim, eu não vou nem exigir isso de todo mundo. Se eu falar, Dedé, se eu falar, vamos se encontrar 2 da madrugada na porta da igreja, você vem ou não? Você é um homem de fé, rapaz. Mas por quê? Ele me conhece, irmãos. Nós já convivemos há um bom tempo, a ponto dele confiar em mim. Deixa eu dizer, fé está relacionado a convívio, a confiança. E a maneira disso é quando você se aproxima e conhece o seu Deus. Assim você vai ter fé nas coisas que Ele pode fazer na sua vida. Agora, isso é necessário que você tenha a imagem correta a respeito de Deus.
Amém? Se você conhece o Deus que você serve, se você sabe que Ele é um Deus que quer te abençoar, que Ele tem bons pensamentos e não maus pensamentos a seu respeito, você vai querer ficar próximo dEle. Essa é a história, né? Então, veja, Mefibosete, ele era um príncipe, né? Mas por ter medo de Davi, que havia assumido a coroa, ele foge e ele vai para um lugar distante. Mas tem um detalhe que ele não sabia. Qual que é o detalhe, irmãos? Jonatas. Jonatas é um detalhe que Mefibosete não sabia. A história na Bíblia diz que Saul era inimigo de Davi, que assumiu a coroa. Amém? Os irmãos conhecem a história de Davi e Saul? Aleluia, estão muito quietos os irmãos. Então Saul era inimigo de Davi, mas o filho de Saul, que era Jonatas, entendeu que Davi era um escolhido de Deus e era amigo de Davi. Mais do que isso, ele havia feito uma aliança com Davi. E por causa dessa aliança, você sabe, Saul morreu, Jonatas morreu, mas o filho de Jonatas, que era Mefibosete, por causa de uma aliança que Davi tinha com o pai de Mefibosete, Davi não queria matar Mefibosete. Então veja, Mefibosete tinha medo de Davi, mas havia uma aliança que ele desconhecia. E porque ele não sabia, talvez você era muito criança, seu pai nunca teve a oportunidade de contar a ele, né? Davi não queria matá-lo, mas ele tinha o medo. Você sabe, muitos crentes vivem com medo de Deus. Muitos crentes estão achando que Deus está olhando para eles para julgá-los, para condená-los. Muitos crentes têm medo de chegar diante de Deus porque acham que vai ser um dia terrível. Mas deixa eu contar para você, existe uma aliança que foi feita. E essa aliança não foi feita nem comigo, nem com você. Foi feita com o Filho. O Filho, Jesus Cristo. E por causa que houve uma aliança com o Filho, hoje Deus não está querendo mais punir a gente. Deus está querendo abençoar as nossas vidas. Então, como nós cantamos aqui, não tem nada a ver conosco, é tudo a ver com Ele. Por isso que o Evangelho não é você olhar para si mesmo, mas é você olhar para a obra consumada de Cristo, porque tudo é Cristo. Amém, irmãos? Nós somos abençoados, não porque nós fizemos alguma coisa. Você sabe, Mefibosete nem conhecia Davi pessoalmente, não havia feito nada para ele, ele fugiu quando criança, e lá ficou muito tempo distante. Mas ele não sabia que havia uma aliança com a sua casa. E por causa daquela aliança, Davi não queria matá-lo. Pelo contrário, Davi queria abençoá-lo. Vamos ler isso na Bíblia? Abre lá, 2 Samuel 9, a partir do verso 1. A história dele fugindo está em Samuel 4. Mas essa história agora, a respeito de Davi, 2 Samuel 9, diz assim: disse Davi, olha o que o rei Davi está pensando: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Olha só, irmãos, que impressionante isso. Mefibosete estava refugiado, ele estava fugindo de Davi, ele estava com medo da sua vida, estava vivendo como um refugiado, escondido, longe do palácio, que era o lugar onde ele nasceu. E lá no palácio, o que o rei estava falando? Resta porventura alguém da casa de Saul, ou seja, ainda existe algum descendente de Saul vivo, para quê? Para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas, ou seja, por causa da minha aliança que eu fiz com Jonatas. Incrível isso, irmãos. Mefibosete estava com medo, mas Davi queria abençoá-lo. Amém? Os irmãos estão comigo? Olha para cá. Amém? Mefibosete estava com medo e Davi queria abençoá-lo. É muito ruim, irmãos, quando alguém quer te abençoar e você está fugindo. A Bíblia fala o quê? Que as bênçãos, bondade e misericórdia nos seguirão, que as bênçãos nos alcançarão. Mas tem gente que está fugindo das coisas de Deus, tem gente que está fugindo da igreja. Deus quer te abençoar, Deus quer que as coisas prosperem na sua vida, e Deus levanta seus profetas, e levanta pregadores, e fala na palavra, e as pessoas estão fugindo de Deus, porque estão achando ainda que Deus quer castigá-los. Não, Deus quer te abençoar por amor à aliança do sangue do Filho. Então veja, Mefibosete
estava vivendo da pior forma, e lá no palácio o rei está falando: cadê? Tem algum ainda? Tem algum descendente? Eu quero abençoar ele, porque eu fiz uma aliança com Jonatas, por amor a Jonatas, eu quero usar de bondade. Ah, meu Deus, o dia que Deus falar assim: eu quero usar de bondade com você, irmão, você não tem noção do que é isso. A bondade de Deus, você ser abençoado, ser favorecido, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Nós lutamos por tantas coisas para alcançar objetivos, metas, adquirir coisas. Eu deixo eu dizer, basta uma palavra do rei para que a sua vida mude, para que a sua história mude de um momento para o outro. A gente acha que levam processos e tempos para as coisas acontecerem. Basta um decreto real para que a sua vida mude para sempre. Nós não temos que estar buscando o favor de homens, irmãos. Nós temos que estar buscando o favor de Deus. Sabe, semana passada, os irmãos, espero que tenham percebido que eu não estava aqui. Eu fui ministrar lá em Atlanta. Nós estávamos tendo a reunião dos pastores da nossa família de igrejas. E um dos pontos que eu falei, né? Eu estava falando, ministrando para pastores, né? E eu falei: olha, existe uma fórmula para que você seja um frustrado no ministério. Infelizmente, eu conheci muitos pastores nesse país aqui que se tornaram frustrados com a igreja. E eu falei: a receita para que isso aconteça é você querer buscar nas pessoas aquilo que você deveria estar buscando em Deus. Você colocar expectativa nas pessoas. E da mesma forma que nós ensinamos que as pessoas têm que buscar em Deus, o pastor também deve buscar em Deus. Porque Deus, a Bíblia fala que não está com as mãos retidas, para que não nos possa abençoar. Sabe, nós precisamos esperar em Deus as coisas, irmãos. Quando eu preciso de alguma coisa, essa igreja não responde, essa igreja não fala. Imagina, eu não vou falar daí, eu vou falar com ele. Porque é Ele quem pode as coisas. Precisamos de um recurso financeiro para tal coisa. Eu não vou falar para a igreja, eu vou falar para o dono. Eu vou falar com Deus. Sabe por quê? Porque o rei está querendo nos abençoar, irmãos. A Bíblia fala que depois que que Deus aceitou o sangue de Cristo como oferta e sacrifício pelos nossos pecados, hoje os céus estão abertos sobre nós. Deus está alegre com nós, Deus está feliz, Deus quer nos abençoar, irmãos. Nós precisamos entender isso. Sabe quantos crentes estão vivendo na terra da sequidão, estão vivendo em Lodebar, estão vivendo longe das bênçãos de Deus, porque ainda tem medo, porque olham para si. Mas o rei não quer te abençoar por sua causa, Deus quer te abençoar por causa da aliança com o Filho. Não tem nada a ver conosco, irmãos. Não tem nada a ver. Davi sequer conhecia Mefibosete. Então, Davi estava lá no seu palácio, e aí um belo dia ele acorda e por alguma razão ele se lembra de Jonatas, que havia morrido junto com o seu pai Saul na guerra. E ele fala assim para os seus empregados, né? Porventura resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. E havia um servo que era da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E Ziba respondeu: eu mesmo, o teu servo. Então disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse tudo que pertencia a Saul e toda a sua
e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor, Mefibosete agora, tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então aqui nessa história, Davi, ele simboliza o amor do Pai, simboliza o favor de Deus. E é interessante assim que nós estávamos, assim como Mefibosete, nós estávamos desqualificados para receber as bênçãos. Mas por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, ele decide abençoá-lo. Mais do que isso, você sabe, Mefibosete, ele representa aqui o filho, né? E a primeira coisa que Davi fala para Mefibosete: não temas. Você sabe, Jesus, depois que foi crucificado, e todas as vezes que ele apareceu para os seus discípulos, ele começou falando: paz seja convosco, não temas, não temas. Eu não quero fazer mal para você, eu trouxe aqui para você ser abençoado. Eu te trouxe você nesse dia aqui para você ouvir que eu quero te abençoar. Ah, mas eu tenho tanto problema, eu faço as coisas. Não importa, é por causa de uma aliança que não tem nada a ver com você. É por causa da aliança no sangue de Jesus Cristo. Deus quer nos abençoar hoje. E aí o que acontece? Naquele momento, quando Davi fala assim: venha comer pão à minha mesa todos os dias. Naquele momento, Davi está dizendo, em outras palavras: eu estou te restituindo a posição de filho. A Bíblia fala que todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero dizer que Deus nos trata como filhos. Por isso que hoje nós temos acesso à ceia. Nós podemos tomar a ceia, nós podemos comer do pão. Então, sentar-se à mesa. Olha, Davi fala para Ziba, que era o servo, fala que olha, a família dele, vocês todos vão trabalhar para sustentar, mas ele vai comer à mesa comigo. Deixa eu dizer, Deus está te chamando para comer à mesa. Deus está te chamando para comer a mesa. Você é da família, você foi, mas eu não mereço, não importa, não tem nada a ver com isso. O rei decidiu te chamar. Você não precisa viver em Lodebar, você não precisa viver a sequidão, você não precisa viver as dificuldades, porque você hoje é da família do rei. Amém? Quantos filhos têm vivido longe do palácio? Você sabe, desde o início, Mefibosete foi predestinado para viver no palácio. Você sabe, o homem não foi criado para pecar. O homem foi criado para viver no jardim. Deus criou o homem para que ele vivesse no jardim. E através de Cristo, Deus nos coloca novamente nessa posição espiritual. Deus nos introduz aos céus novamente. Você sabe, a eternidade, os céus não vão começar na sua vida o dia que você morrer. Começou no dia que você aceitou a Cristo. Mas eu ainda vivo sequidão, ainda vivo áreas infrutíferas na minha vida. É porque você está longe. Porque o lugar seu agora é o palácio. O rei te convida a comer da mesa, a você ter parte no banquete. Então Mefibosete, ele representa o espírito de filiação. E é interessante que Ziba representa o servo, né? Ziba era o servo de Davi. E a ordem que Davi dá para ele é que ele deveria trabalhar para o filho. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos em favor de nós. Os anjos trabalham para nós, a Bíblia diz. E a única ordem, na verdade, que Mefibosete recebe, qual que é, irmãos? Para comer na mesa todos os dias. É a única ordem que Deus dá para nós. Coma e beba. Coma e beba. Coma do alimento espiritual. Jesus, ele fala o quê? Que o meu corpo é verdadeiramente alimento. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A única ordem que você vai encontrar na nova aliança: coma e beba
do Senhor. Se alimente, sabe? Você vai mudar. Você sabe, é interessante que você vê famílias reais, né? Elas têm uma postura diferente. Não sei se a pele é mais bonita, se o cabelo, mas é uma alimentação diferente, sabe? E talvez Jonatas, ele chega, a maneira que ele, Jonatas não, Mefibosete, a maneira como ele chega naquele castelo, fosse mais parecido com um escravo do que com um rei. Mas eu quero dizer que o alimento colocado à mesa vai mudar a aparência dele. Talvez você não se pareça ainda com um príncipe ou uma princesa de Deus, mas o alimento vai transformar a sua vida. Você já é. Se você não tem a aparência, é porque você precisa comer dessa comida. O que muda as nossas vidas é quando nós estamos assentados à mesa do rei. Sabe, mas na ideia da religião é que você primeiro tem que se transformar lá longe para você poder ser aceito. Não, mas isso é a religião, porque Deus fala que você primeiro come, depois você é transformado. Você primeiro vem, depois você é mudado. Sabe, quando você entender a sua nova natureza, entender o seu DNA celestial, você vai mudar automaticamente. Sabe, mas tudo começa com esse convite: venha comer à mesa do rei. Agora tem um outro detalhe: quando você está assentado à mesa, os seus pés estão escondidos. Você sabe, os pés tortos de Mefibosete falam de um caminhar torto, fala de uma vida errada, uma vida talvez de pecados. Mas debaixo da mesa, sentado à mesa do rei, o rei não enxerga mais os pés tortos, o rei não enxerga mais os pecados, porque sobre a mesa está o pão e o vinho, está o corpo de Cristo, está o seu sangue derramado para remir os nossos pecados. Hoje o Senhor, Ele não enxerga mais os seus pés, porque sobre eles está o sangue de Cristo, encobrindo todo o pecado. Então essa história tão bonita que é relatada lá em 2 Samuel. Eu contei ela para falar daquilo que é a visão de Deus a respeito de nós hoje. Sabe, eu não sei em qual lugar no mundo espiritual, é óbvio que você vive em Tampa, mas no mundo espiritual, se você tem vivido um tempo de sequidão na sua vida, ou se você tem vivido um lugar de escassez, né? E como eu falei, Lodebar não é apenas escassez de alimento, mas é escassez da palavra de Deus. Mas eu quero dizer que há um convite, e esse convite é um convite do rei, e o rei manda te chamar para vir comer a sua mesa. O rei manda você vir morar no palácio. Esse é o seu lugar. Sabe? Ah, mas quem sou eu? Um cão morto para que o rei use de bondade para comigo. Não é nada sobre você. É por amor ao Filho, por amor à aliança. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter acesso à mesa do rei. Nós pudéssemos ter acesso à mesa do Pai. Jamais duvide do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não tem nada a ver conosco. O amor de Deus tem a ver com o Filho, com aquilo que Jesus fez. É como se Jesus falasse: Senhor, se o Senhor me ama, trata bem os meus irmãos, porque eu vou dar o meu sangue por eles. Deus te abençoa por causa de Cristo, não por causa de você. Por amor a Jonatas, Davi quis abençoar toda a sua descendência. Sabe, jamais olhe para você. Todas as vezes que você se sentir acusado, com medo, lembre-se do Filho, que é por causa do Filho que o Senhor nos abençoa. Sabe, esse é o convite que eu venho te trazer nessa manhã, para que você venha comer à mesa do Rei, para que você mude a sua posição espiritual. Eu não sei se você está vivendo sequidão ou não, mas eu vim te contar que há um lugar no palácio para você, há um lugar na mesa para você comer, na mesa do rei. Você foi chamado para viver como um príncipe e uma princesa. A Bíblia fala que aqueles que receberam o dom da justiça vão reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é ou não é? E eu pensava que ele era o rei
dessas monarquias estabelecidas aqui na terra. Mas você sabe, a maioria deles não é cristão. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Rei dos Reis, Ele está dizendo que nós somos reis. E Ele é o Rei dos Reis. Vai chegar um dia que nós vamos reinar sobre essa terra. Quando Cristo vier manifesto, todo olho verá, e Ele vai estabelecer o seu governo. E nós vamos reinar com Cristo. Por isso Ele é Rei dos Reis. Porque Ele reina sobre nós. E nós fomos chamados para ser reis. Nós somos da família de Deus. Ele pagou com o seu sangue para que você pudesse desfrutar disso. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. A tua justiça, a Bíblia fala que foi um dom, foi um presente de Deus. Aliás, a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem, irmãos? Porque é Deus quem o justifica. Quem é que te justifica, irmãos? É Deus. Por quê? A nossa justiça é Cristo. Tem nada a ver conosco, irmãos. Não são as obras da lei que nos justificam. Não são as nossas boas ações que nos justificam. Não. O que nos justifica é o sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo que conquistou. E a Bíblia fala que Deus nos presenteou com a sua justiça. Deus nos deu. Por isso nós somos justos. Eu sei que quando eu falo isso, talvez você pense assim: ah, não parece. Mas acredite em mim, você é. Deus olha para você como um justo. E por isso que o justo vive pela fé. Lembra como eu falei, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos passar mais tempo à mesa, irmãos. Precisamos passar mais tempo de comunhão, tempo comendo do pão, do alimento, da palavra do Senhor e bebendo do vinho, tendo entendimento a respeito da graça. É isso que vai mudar a sua natureza, a sua maneira de pensar. Amém, irmãos?